Agora no Repórter MT eu entrevisto a médica pediatra, a doutora Heloísa Rodrigues Ribeiro Sampaio, que vai falar sobre segurança da criança. Segurança na era digital, segurança no trânsito, segurança em casa. Confira a entrevista. Segurança na vida da criança. Seja segurança no ambiente digital, segurança no trânsito, segurança em casa. Heloísa, no consultório, esse bate-papo com a criança, porque a gente sabe hoje que a criança, sim, a criança sempre foi autônoma, mas hoje cada vez mais ela está segura de expressar suas opiniões, ela chega, ela conversa, a gente brinca assim, nossa, a criança parece que já está muito à frente da gente, as gerações vão se modificando. E você percebe esse trânsito no ambiente digital maior do que deveria? A criança está muito envolvida nessa era digital, com computador, tablet, telefone, celular, né, televisão, vídeos, do que é necessário. Está extrapolando? Está extrapolando. A gente já percebe que não é só pelas informações, não é só pelo próprio desenvolvimento da criança que está modificando, mas também por doenças. O aumento de obesidade, o aumento de dislipidemia, crianças com colesterol altíssimo, porque fica muito na frente da televisão e come os snacks rapidinhos. Essas comidinhas que você sabe o nome, super industrializados, cheio de sódio, né? E muitas vezes está tão distraída com o vídeo que não percebe que está comendo, come um saco todo, come um pacote inteiro. Quantidade, come não em qualidade, então, e até pelo tempo corrido, eles estão muito mais presentes na alimentação do que várias frutas e verduras que também são fáceis de comer, são fáceis de ter acesso, mas pelo tempo de duração de cada fruta, dura 2, 3 dias, às vezes dependendo fora da geladeira já estraga, existe até pelos próprios pais uma menor compra. Sim, porque às vezes, por exemplo, se eu pego uma maçã, eu tenho que lavar, higienizar essa maçã, picar para criança, né? Criança pequena. Sim. E às vezes o pacote, se você só abre, é uma facilidade. E isso reflete na saúde da criança. De maneira global. Porque brincar, correr, aquela coisa de criança precisa queimar energia, isso é real, em qualquer época da vida. A criança precisa de brincar, né? É um direito da criança, é protegido por lei, inclusive. Por lei. E a gente tem que estimular. E na era digital, nossa, que é muito, muito grande, o contato com televisões, tablets, celulares, muitas vezes como um refúgio para os pais, a gente acaba tirando esse direito de brincar e dando acesso à criança a informações que talvez naquele momento não fosse oportuno. Por exemplo, doutora, uma criança pequena está assistindo um vídeo e aí o pai diz assim, nossa, mas ele não está nem entendendo, isso aí não é para a idade dele. Isso é perigoso, é arriscado? A criança pode estar assim armazenando isso? Com certeza. Lembrar que o cérebro da criança está em pleno desenvolvimento. E com isso, todas as informações que são colocadas neste momento, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, são armazenados mesmo no inconsciente. A sua opinião sobre criança até 2 anos diante de um tablet? Eu sigo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que são tela zero. Até 2 anos de idade, 0 de tela. Nada de dar videozinho para a criança se entreter. Nada de programas, mesmo que educativos. Mesmo que educativos, esses programas causam no desenvolvimento cerebral alterações que podem a longo prazo ter consequências, sequelas, como transtornos de comportamento e hoje já muito visto, percebido, aumento da incidência de autismo. Então o autismo, em pesquisas, ele é mostrado associado a esse uso indiscriminado, criança muito pequena, muito precoce, com dessa mídia digital. Obviamente não são todos. Não é determinante, casos, mas existem algumas relações. Já tem associação. Então a gente pede até os 2 anos de idade, tela zero, apenas brincar, estímulos sonoros, estímulos com carinho, porque a criação com afeto é o principal. E após isso, uso com restrições. Então, uso com restrições. Quanto tempo por dia a sociedade recomenda? Até em torno dos 5 anos, 1 hora por dia.
Nossa, o que a gente vê quando sai em restaurante, eu aposto que você está assistindo a gente, provavelmente já viu uma cena dessa. Em restaurante, a família, tá todo mundo no celular, até o pequenininho. E doutora, quando a gente fala em jogos online, esses jogos que a criança pode participar, isso é uma preocupação? Porque às vezes os pais não estão nem percebendo e a criança está lá participando de jogos, e isso afeta também a saúde da criança. Com certeza, principalmente que assim, a maioria dos jogos online são muito associados com violência. Quando você coloca tal informação tantas vezes em que um grupo todo de pessoas estão sempre falando no mesmo assunto, no caso a violência, gera comportamento de violência. Então nós acabamos permitindo com que comportamentos de violência sejam propagados ao longo do tempo. E às vezes o seu filho reage de uma maneira e você não está entendendo o que está acontecendo, ele pode estar vinculado a uma cena que ele assistiu em um videozinho, por exemplo, ou um jogo online. Exatamente, porque acha que essa seria uma saída. Seria uma resposta a um problema. Estou com um problema grave com um colega. Tenho, por exemplo, acesso a uma arma. Ele está sendo vinculado a esse comportamento nos jogos. Fora o conteúdo dos jogos, ainda tem as pessoas em volta. A gente não sabe quem ali está só pelo jogo ou tem qualquer outro tipo de intenção. Heloísa, aí você disse a questão, por exemplo, armas. Essas armas de brinquedo, então, hoje está tendo uma tendência, né? Os meninos brincando com aquelas arminhas que tem aguinha. Ok, o importante é conversar ou não? Eles são contraindicados de todas as maneiras. Como que faz? É difícil quando a mãe chega para você e fala: doutora, meu filho está vendo todos os coleguinhas brincando com arminha de brinquedo, afinal, ela pode prejudicar a criança? Sim, ou se o pai está próximo, orientando? Eu acho que a orientação e o carinho é o principal. Nós chegarmos numa criança e explicar que não é uma saída, conseguir separar o lúdico já ajuda. Óbvio que quanto menos a gente estimular, melhor. Utilização desse tipo de brinquedo que... O ideal era não haver. Mas, porém, a gente vive numa sociedade que os usa e que é muito frequente. É natural, banalizado, né? Então, o mais importante é conversar, explicar e, com carinho, explicar para a criança, mostrar para a criança o objetivo de que ele é usado e que isso não é algo corriqueiro. Acho que o mais importante é a informação, o mais importante é carinho e instrução para tentar tirar aquele brinquedo no seu intuito maior, que é a violência. A tática sempre é esclarecer e tirar a atenção, mostrar para a criança outras possibilidades, porque se você vai para o enfrentamento da criança, você se depara com birra. E quem não se depara com birra de criança? Então, a criança ela precisa ser convencida. Sim, por exemplo, vamos dar um exemplo. O brinquedo de uma arminha. Se você tirar o foco da arma, da violência, fica o quê? A mira. Então, quem vai acertar no lugar? Então, talvez seja um modo de olhar o brinquedo de uma forma diferente, retirando a violência e aumentando o lúdico. Eu acerto melhor, acerto no centro, eu vou fazer mais pontos. Talvez seja uma forma de você conduzir a utilização, que no final das contas a gente não tem como restringir determinados acessos a brinquedos, né? Heloísa, em tempos de férias, vale fazer uma dieta midiática? Com certeza. Porque a gente está falando de dieta alimentar, dieta midiática também. Uma dieta midiática seria essencial, mas o importante é termos tempo. Nós temos que nos dedicar. Pai e mãe. Pai e mãe. Você percebe no consultório isso, essa angústia dos pais que têm essa vida tão corrida e não conseguem ter o tempo que a criança precisa? Muitas pessoas se sentindo culpadas até por isso. E no final das contas, não é o tempo em si, em quantidade, que vai impactar na vida da criança. Com certeza. Não é esse
tempo prolongado que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o tempo com qualidade. É dedicação. É dedicação, chegou em casa, daqui 1 hora ele vai dormir, ou daqui 1 hora ele vai jantar. Solta celular, desliga a televisão, vai brincar com seu filho, vai brincar com sua filha. Ele é o bem mais precioso que Deus te deu. Aí quando adoece, fica aqueles pais desesperados, né, ali no consultório, porque quando a criança adoece, tira pai de cena. Com certeza. Segurança no trânsito. É visível a negligência que se tem no trânsito. Eu, até quando falei com a Heloísa para convidá-la para a entrevista, a gente falou sobre isso e da preocupação e do quanto é assustador ver na rua pessoas transitando em motos, né, conduzindo motos, andando em motos, com criança. O risco que essa criança pequena, e recém-nascido, bebês, isso é contra, né, é fora de... Sobre isso, segurança no trânsito, qual a sua percepção maior, o que é preciso que as pessoas assim realmente mudem hábitos? Acho que para começar, a informação. Muitas pessoas não sabem que a criança é protegida por lei e no Código Brasileiro de Trânsito é proibido carregar crianças menores de 7 anos ou que não consigam colocar o pé no pedal sem capacete. É proibido, não existe meio termo. Crianças têm que... não, eu tenho só uma moto, então vamos usar ônibus. E até no ônibus existe uma forma correta de se andar com uma criança. Como que a gente anda no ônibus com uma criança? Bebê conforto e cinto. Porque eu vejo muitas pessoas colocando a criança no bebê conforto sem o cinto. Então, no ônibus, tá sentado o bebezinho no bebê conforto, afivelado, igual no carro, de costas para o sentido em que o ônibus está indo. Então, mantém as mesmas orientações do carro. No carro, o que difere é que tem a parte de baixo, que a gente vai fixar no cinto de segurança do carro. No ônibus, a gente só vai colocar na posição correta e ficar próximo à criança. Já, daí depois, até 1 ano de idade, a gente vai ficar dessa forma, cabeça virada ao contrário do sentido em que está percorrendo. E muitas mães ficam aflitas por causa desse sentido, porque não vê o rosto da criança. Isso, daí é para isso que serve os lugares, né, que são reservados. Então a gente tem que colocar, pode tirar a parte de cima do bebê conforto, que geralmente eles têm uma capotinha. Tirando, a gente consegue já ver o rosto. Está dirigindo aqui, o bebê atrás de costas. Espelho. O espelho. Espelho. Vamos colocar espelho. Lá, criança no banco de trás. Espelho a gente olha, tem os espelhinhos próprios para a idade, a gente consegue ver o rosto direitinho. E segurança da criança é ela estar no local certo da forma correta. Então, cadeirinhas travadas. Tem até um vídeo no YouTube, vou ver se o nosso editor consegue achar, de uma matéria recente que saiu agora, acho que essa semana, de uma mulher que fez uma curva, a criança estava no bebê conforto, mas ela não estava presa, e a porta abriu, e ela nem viu, ela foi embora. Aí um senhor vinha atrás, parou e pegou o bebê conforto com a criança e ficou acenando para a mãe voltar. Mas assim, se a criança não tivesse no bebê conforto, mas aí não basta colocar no bebê conforto ou na cadeirinha e não prender no carro. Tem que prender, tem que estar bem preso a criança e o bebê conforto para ter a segurança que é prometido pelo fabricante, né? Aconteceu comigo um caso que eu estava num pronto atendimento, veio uma mãe correndo com um recém-nascido no colo. Ela estava a criança tinha em torno de 4 dias de vida. Houve uma colisão do carro onde ela estava com uma moto, só que a mãe estava no banco da frente com a criança no colo. Ai, desespero. Quando houve a colisão, janela aberta, a criança voou pela janela do carro. A criança sobreviveu? Graças a Deus, porque o carro já estava mais devagar. Assim, já houve a colisão, mas foi mais o susto. Nossa! Mas foi uma coisa assim que a gente ficou bastante assustado na época e veio reforçar a importância de criança no local certo. Muitos acidentes envolvendo crianças podem ser evitados, como acidentes em casa.
Muitos. Existem recomendações tanto na caderneta de vacinação quanto pela sociedade, a gente encontra nos sites. Para cada idade a gente tem recomendações para evitar quedas, evitar afogamentos, evitar... E quando você diz afogamento, gente, não é só piscina não, bacia. Quantos casos aqui em Cuiabá a gente já, né, noticiou de crianças afogadas em bacias, em baldes? Para afogar, basta ter 2 centímetros de água. 2 centímetros? 2 centímetros. A criança cai na vasilha, cai no balde, ela não sabe fazer o retorno para a posição original. Então ela fica de cabeça para baixo, batendo os pezinhos e não consegue voltar e afoga desse jeito. Parece tão banal, tão bobo, mas é tão sério, muito importante, né? É muito importante. Muito importante. Essas tomadas, com todas essas mudanças, elas realmente tiveram eficácia em diminuição de acidente envolvendo choques? Com certeza. Muito. Tela em apartamento? Indiscutível. Indiscutível. Não tem como. Porque a criança, ela vive num mundo lúdico. Até o torno dos seus 7 anos, eles são... tudo é muito brincadeira. Eles não conseguem acompanhar riscos. Então, olhar pela janela e ir para trás da janela é uma brincadeira. Que eles não conseguem avaliar o risco daquela situação. Acaba que ocorrem os acidentes, ou muitas vezes a gente vê vídeos na internet de resgates de crianças que estão penduradas por essa situação, porque elas não conseguem avaliar o risco. Então começou a andar, a pessoa já tem que colocar tela no apartamento. Sim. Cercadinho, grade, escadas. Em escadas, muito importante. Para sair, afastamento com animais também. Começou a andar o animal é de casa, mas a gente não sabe como que ele vai reagir a um puxão de cabelo, de orelha, de rabo. Então, tenha cuidado, né? Tenha cuidado. Tem um animal, mas tenha cuidado com a criança. Consenso, em dose certa, não dá prejuízo a ninguém. Heloísa, uma outra pesquisa que eu, pesquisando, encontrei na Sociedade Brasileira de Pediatria, dizia respeito assim, aos mitos, às dúvidas de pais, mostrando assim, dúvidas em relação a todas as classes sociais, A, B, C, D, enfim, todo mundo. E uma prevalência, por exemplo, quando se pensa em doenças infecciosas, as gripes, os pais têm mais medo da chuva, do sereno e do vento do que deixar a criança presa num lugar sem ventilação. Isso é real, isso você percebe, isso tem a ver com costume, com cultura. Como faz? Afinal de contas, criança no sereno, chegou a noite no sereno, faz mal? Pegar chuva de vez em quando, quero tomar um banho de chuva, não pode de jeito nenhum? Olha, nada ao céu, nada Ela ao vai inferno. desmistificar esses tabus. Sim, muitas coisas que a gente aprende com as nossas mães e as nossas avós são culturais, tá? Não tem comprovação científica. Tá? Eu respeito bastante a cultura. Então, se você não se sente à vontade de deixar a sua criança no sereno, você não se sente à vontade de deixar ela tomar banho de chuva, ótimo, mantenha. Entendeu? Isso é cultural. Cientificamente não tem nada comprovado. O que a gente sabe que cientificamente é comprovado é que espirrar, não lavar a mão, tossir, não lavar a mão, antes de pegar numa criança, quando ela é bebezinho, ir visitar as crianças, beijar a mãozinha. Isso realmente é preocupante. Isso faz, porque a criança vai colocar a mão à boca. Então, não pode beijar o rosto, mas também não pode beijar a mão. Não pode beijar bebê Não recém-nascido. pode beijar. Eu falo assim. Não pode beijar bebê recém-nascido, por mais fofo que ele seja. Não quer beijar? Beija a bunda. Fraldinha, Beijo ali não vai dar problema. Agora, beijar a mão da criança, que ela leva a boca, tudo, o contato ao mundo dela, é mão e boca, não se deve. Quais são os maiores receios de doenças pelos pais? Quais doenças? Meningite? Que os pais mais morrem de medo, assim? Meningite é Meningite é das doenças que as pessoas têm muita preocupação, mas ultimamente eu vejo um aumento na incidência do medo por leucemias. Leucemia, por quê? Porque a leucemia não tem um diagnóstico fechado assim, não, igual um resfriado, não, coriza, tosse, febre, ali posso fechar. Então é muito inespecífico. Então,
uma dor difusa, uma dor em membros, um caroço no pescoço, às vezes já pensa, pode ser uma leucemia. Então, eu vejo uma grande procura no consultório para fazer exames mais específicos para conseguir fazer essa dissociação de doenças comuns da infância com a leucemia. Doutora, para fechar, 3 dicas de saúde para manter a segurança da criança. Pode ser uma da hereditária, uma do trânsito e uma de casa. 3 dicas. Sempre vai depender de acordo com a idade, né? Mas atenção com a criança, sempre. Criança é criança, não deixa a outra criança mais velha cuidar. Criança é criança. Não. Quem é responsável pela criança somos nós. Adultos. Somos nós. Então, atenção com a criança. Não tá fazendo barulho? Vai atrás. Alguma coisa tá fazendo. Alguma coisa. Isso é certeza. Então, atenção, tá? Chegou no ambiente, primeira coisa que você vai fazer, olha o ambiente e procura. O que pode acontecer aqui? Por exemplo, num rio. Chegou no rio, o que pode acontecer? Ih, aí tem várias, né? Luz solar em demasia, então passa protetor. Afogamento, põe boia, amarra, põe a criança num cercadinho, pertinho de você, não beber, ou pelo menos ter o motorista da jogada. O motorista é o ajudante da criança, então não beba quando tiver para poder cuidar, sabe? Então assim, sempre ver segurança, observar o que pode acontecer e muito amor, porque é com amor que a gente vai cuidar deles com excelência e qualidade. Doutora Heloísa, minha entrevistada de hoje.